Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão me ouvindo. Bem-vindos à nossa aula introdutória de algoritmos. Meu nome é Luiz Eduardo e eu vou ser o professor de vocês hoje. Comigo na pesquisa e desenvolvimento desse vídeo estão a Gabriela Martins, a Soraya Gonçalves, o Richard Carvalho, o Matheus Roberto e o Kleber Eduardo. Nós todos somos alunos da USCS de Ciência da Computação e preparamos essa aula para vocês para incentivar qualquer um que se interesse a começar a estudar programação, a começar a molhar os pés na computação, porque a gente sabe que ela tem evoluindo muito nas últimas décadas, né? E serve para muitas coisas da nossa vida. E por causa disso pode ser meio intimidante, né? A ideia de começar a aprender numa área tão vasta, né? Com tantas possibilidades, tantas pessoas que já têm tanta experiência, mas não se preocupe, nunca é tarde de começar. E a computação está sempre aceitando gente nova, não importa seu background, não importa de onde você veio, se você consegue se provar na área, mostrando interesse, mostrando desempenho, você consegue se dar bem. Mas vamos lá. Hoje vamos começar mais de baixo. Tem que começar de algum lugar, né? Então hoje a gente vai falar da base de toda a programação, na minha opinião, que são os algoritmos. O que são e por que são importantes. Vamos desmitificar um pouquinho o que é a ideia de um algoritmo. Parece algo tão, né, tecnológico e tal, mas é algo que a gente usa toda hora, todo dia, sabe? E ao fim da aula vai ter uma pequena parte prática e eu vou também dar para vocês uma dica de um site que pode ajudar muito para quem estiver começando e não sabe nada de código. Então vamos em frente. Então, o que é um algoritmo? Um autor muito prestigiado de livros sobre algoritmos, com o nome de Thomas Cormen, define um algoritmo como qualquer procedimento computacional bem definido que toma valores como entrada e os transforma em uma saída dentro de um período finito. Em palavras básicas é o que está escrito aí na tela, conjunto de passos para transformar alguma coisa de entrada em outra coisa de saída. Isso, né, como eu já falei, pode parecer algo muito tecnológico, mas a gente vive isso todo dia. Por exemplo, uma receita de bolo, que é o exemplo mais comum, né? Todos os ingredientes que você tem no começo da receita, você vai pegar eles, vai seguir passos específicos e claros para transformar, né, aquela farinha, aquele leite, aqueles ovos, um monte de coisa em uma saída, um bolo delicioso que você vai comer com a sua família, né? E existem mais N exemplos, né? Um GPS, por exemplo. Você dá os valores de onde você está, de onde você quer ir, e ele vai, por meio do algoritmo dele, te dar uma saída que é o caminho, o melhor caminho para chegar de onde você está até onde você quer sair. Um caixa eletrônico tem diversos algoritmos para poder absorver a entrada de qual operação você quer fazer no caixa e te dar a saída, seja o dinheiro, seja o depósito na sua conta ou qualquer outras coisas. E isso são assim alguns simples exemplos. Algoritmos estão na nossa vida o tempo inteiro. Toda vez que você segue um conjunto de regras passo a passo para chegar num objetivo, você está aplicando um algoritmo na sua vida. Mas vamos ver mais especificamente características de um bom algoritmo mais ligado à computação em si. A gente precisa, quando um código é lido por uma máquina, que ele seja claro e preciso, né? Na cozinha você pode dar uma improvisadinha que o resultado não vai mudar tanto, mas uma máquina ela precisa ler todas as instruções que você der ela de maneira perfeita, porque se você escrever de uma maneira ambígua, a máquina não vai saber improvisar na hora para corrigir. Então, precisa ser clara e precisa a linguagem que você está usando. E no caso, qualquer um que se interessa por programação vai estudar as linguagens de programação e saber escrever de forma clara e precisa tudo que a gente quer que as máquinas façam, né? Outro ponto importante é a eficiência. A gente não quer que os nossos celulares e computadores
demorem uma eternidade depois que a gente clica num botão para fazer o que o botão precisa fazer, né? E também não pode usar muito recurso. O ideal é que um código não tome tanto recurso da máquina que está executando ele. Então a eficiência é uma parte importante. Ele tem que ser finito, por mais que você consiga pensar em alguns programas ou algumas coisas do tipo que ficam ligadas meio que o tempo inteiro, sempre todo algoritmo tem que ter alguma maneira de desligar ele, né? Porque você não pode simplesmente criar um loop de regras que seja infinito, porque a máquina vai entrar nesse loop e nunca vai sair dessa sequência interminável de regras. Então, ele precisa ser finito e determinístico. Isso também tem a ver com o que eu falei da diferença de uma máquina para cozinha, né? Toda entrada que você enviar no algoritmo, a não ser que tenha intencionalmente um fator aleatório no meio do código, vai retornar a mesma saída. Então, sempre que você colocar um valor de entrada, ele vai dar o mesmo valor de saída. Mas bem, agora que nós sabemos que os algoritmos são esse conjunto de regras claras, precisas e eficientes, vamos falar sobre a importância deles. Um dos principais pontos pelo qual algoritmos são tão interessantes é que eles funcionam justamente como um registro de soluções. Então, toda vez que você resolver um problema e você desenvolver um algoritmo para isso, desenvolver uma série lógica para conseguir chegar no resultado que você quer, você tem ele registrado, você tem o arquivo que você escreveu e se você seguir as boas práticas, você tem um registro de como ele funciona para quando você precisar rever ele no futuro. E isso é muito útil porque sempre a gente acaba precisando de uma solução para um problema recorrente. Isso ajuda também na redução de erros, porque quando você encontrar um erro e resolver ele, você vai ter o registro da resolução daquele erro. Com isso, a gente também vai poder evitar ele no futuro. Outro ponto importante é que no dia a dia a gente tem diversas tarefas que se beneficiam muito de otimização, de automatização. Se você entende de algoritmos, você pode criar sistemas que resolvam problemas que normalmente são chatos, são demorados ou são trabalhosos. Você pode fazer um sistema, você pode fazer um código, um site ou qualquer coisa do tipo que faça isso automaticamente para você ou que pule uma etapa muito complexa do trabalho. E a gente vê isso em todo lugar, toda loja tem uma planilha do Excel, você pode fazer ela funcionar de uma maneira mais eficiente, entre outros exemplos. Mas bem, eu acho que essas são as importâncias no geral, né? Mas eu queria falar também da importância para os estudantes, porque eu sou estudante. E eu acho que programação, computação é muito interessante. Eu acho que todo mundo deveria aprender pelo menos um pouco, porque não é algo que é só útil para quem vai trabalhar na área. Academicamente, você consegue se formar melhor, pensar melhor. Se você estuda algoritmos, se você estuda programação, computação, seu raciocínio lógico é melhor, você resolve problemas de uma maneira mais calma e sistêmica. Isso pode ser aplicado em diversas áreas. Toda tecnologia e inovação que a gente vê no nosso dia a dia necessita de raciocínio lógico, necessita de resolução de problemas, necessita também dessas soluções documentadas de uma maneira fácil de entender para quem for ver no futuro. E você consegue tudo isso e muito mais estudando programação. Então eu recomendo para todo mundo que se interessar, mesmo que um pouquinho, tem muitos recursos online, inclusive em português, e eu vou usar isso como gancho, porque a gente está chegando na conclusão. Eu vou mostrar um site para vocês que é muito útil para quem não sabe nada de programação, nada de código, mas quer aprender já colocando a mão na massa, sabe? Porque só ver aula, só ver slide é uma coisa, mas aprender no prático é muito melhor. Então, ó, tem um negócio que se chama Portugal,
Você escreve Portugal Web Studio no Google e é o primeiro link. Ele abre aqui um recurso online, você não precisa nem baixar nada, é no browser. Você pode trabalhar com arquivos aqui, fazer o seu próprio código, ver um fórum de dúvidas e perguntas, ter ajuda em algumas coisas. Ou você pode ver essa parte aqui, quando você estiver aprendendo, de exemplos. Aqui a gente tem meio que um capítulo 1 de qualquer cursinho de programação, muito bem escrito, com códigos reais mesmo, né? Se você tiver dificuldade em qualquer exemplo, ele dá também videoaulas que explicam um link para, né? Você entra aqui e você clica nesse link. E eles explicam todos os exemplos que estão aqui no site. Mas aqui, tipo, um programa muito simples, que é até, né, de praxe para todo mundo de computação, você tem que rodar um Olá Mundo como a primeira coisa que você faz. Nosso programa tem uma função, né? É um conjunto de regras que faz alguma coisa, chamado início. Ele está rodando o comando escreva com a frase Olá Mundo e esse barra N aqui é só um pula-linha. Aí ele está dando Olá Mundo, pulando a linha e o programa finalizado. Se você escrever isso, parabéns, você acabou de escrever o seu primeiro programa. Mas, né, vamos ver um exemplo um pouquinho mais interessante para ter aquela ideia do que eu falei mais cedo, de algoritmos, né, de sequências para resolver alguma coisa. Então, se a gente tiver esse problema aqui, que você tem três alturas de três pessoas e você quer a média delas. Qual é a sequência de passos que você precisa fazer isso? Primeiro, né, o programa está escrevendo na tela, digite a altura da primeira pessoa, e está lendo o que o usuário escrever, né? E está guardando nessa caixinha aqui, ó, altura 1, que é um número real. E está fazendo a mesma coisa para a altura 2 e para a altura 3. Então ele passa, pega a altura 1, passa, pega a altura 2, passa, pega a altura 3. Depois, ele usa essa caixinha que ele criou mais cedo, como média de altura, para pegar o resultado de altura 1 mais altura 2 mais altura 3, ele está nesses parênteses aqui, e dividido por 3, porque a gente sabe que essa é a fórmula matemática para pegar a média, né? Por fim, para finalizar o programa, ele está escrevendo a média das alturas e ele só está usando a biblioteca Mate para arredondar e não ficar um resultado feio, né? Vamos testar. Ó, digite a altura da pessoa 1, 1,68. A altura da segunda pessoa, ela vai ser alta, 1,95. E a terceira pessoa, 1,70, vai. Qual que é a média? 1,78 metros. Então, assim, isso pode parecer um exemplo bobo, mas, pô, se você está trabalhando em algum lugar e você tem um monte de, sei lá, pacientes ou clientes e você precisa de um jeito de ter a média de altura de todo mundo para ter uma ideia de alguma coisa que você precisa comprar, isso aqui demora nem 5 minutos para escrever. Então, eu recomendo muito para qualquer pessoa que se interesse em programação e não sabe de código, para começar pelo Portugal, ou você pode ir no YouTube, procurar. Tem também um site que me ajudou muito, que se chama Curso em Vídeo, do professor Gustavo Guanabara, que tem muitos cursos de graça sobre computação, também dá curso de Excel, Photoshop, Word e mais outras coisas. Assim, entrar na área de computação é muito amigável e eu recomendo para todos que se interessarem. Mas é isso, meu nome é Luiz Eduardo e eu agradeço muito a todos que ficaram aqui e assistiram o vídeo até o final. Eu fico lisonjeado de vocês terem tirado um pouquinho da parte do tempo de vocês para ver o trabalho que eu e o meu grupo estamos fazendo. É isso. Um abraço e tchau.